estudo no dia de hoje, na manhã de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui assistindo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma semana iniciarmos, Senhor. Pai amado, Pai santo, os dias são difíceis, os dias são complicados, mas nós temos o Senhor como nosso pastor. Pai, conduz em tudo que formos falar, que formos agir, Senhor. Conduz esse ensino, conduz esse estudo e muito mais importante que isso, que o Espírito Santo possa fazer diferença em nossa vida, inclusive, Pai, transformando nossas atitudes, nossos pensamentos, transformando tudo aquilo, Senhor, que não convém em nós. Pai, através do conhecimento da Tua palavra que nós queremos adquirir isso. Em tudo te damos graças, te engrandecemos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. A importância da teologia para a igreja. Nós falamos na semana passada, só para a gente dar uma relembrada aí, sobre o texto base que foi colocado no livro de Tito. No texto bíblico básico foi colocado o livro de Tito e nós já falamos. Quem não pôde assistir a primeira aula, pode assistir porque está aí nos nossos canais, está também na página da Igreja Paz e Amor. E nós falamos um pouquinho sobre isso, nós falamos sobre o texto áureo, nós falamos sobre a palavra introdutória e abordamos o primeiro ponto, que é a necessidade de uma teologia biblicamente saudável. E aí, eu como gosto de falar bastante, não consegui terminar a lição, e agora vamos para o segundo ponto, que é os perigos dos ensinamentos heréticos. Só para a gente dar uma refrescada na memória, não vou voltar tudo, né? No texto bíblico básico, Paulo orienta Tito sobre a questão de pesquisar, vamos dizer assim, fazer uma triagem de pessoas que podiam ser líderes, mas que tinha que ser mudada as suas atitudes, porque a cidade que ele pastoreava, que era Creta, era uma cidade com fama de briguentos, fofoqueiros, de toda a má fama possível, imaginável. Até brinquei na nossa aula passada que tudo de bom estava ali, no sentido pejorativo da palavra. E Paulo vem nessa questão para justamente cuidar da igreja de Creta. E ele, antes que você, Tito, comece a colocar líderes aí, e esses líderes não sejam 100% convertidos, então eu vou dar uma lista, um checklist da, da personalidade de um verdadeiro líder. E aí você vai analisando esses checklists, se bater, essa pessoa está apta para essa função. Então eu falei sobre isso, só para os irmãos localizarem. Aí falei de outro texto de Paulo, que ele fala em Efésios, né? Efésios 6, 13 a 17. Na verdade, o nosso texto mesmo está falando com Timóteo, né? Que ele fala sobre segundo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar no sentido como Paulo era construtor de tendas, ele ia cortando, manejar a tesoura, né? Aqui cortando reto, porque senão as peças não davam encaixe para poder fazer uma tenda. E ele aplicava isso muito prático na vida dele. E Efésios 6, 13 e 17 fala sobre a armadura de Deus. E foi nessa. O que era as 5 armas de defesa e apenas uma de ataque, que era a questão da espada, ou seja, tem que ter o domínio da espada.
E detalhe importante, não era simplesmente você sacar a espada, ou seja, pegar a palavra de Deus e ir ofendendo todo mundo. Não, tem muita gente que faz isso. A ideia aqui não era essa. A ideia aqui era você poder se proteger com a palavra da verdade. A espada no sentido quase que também de proteção, mas no sentido de se precisar atacar, que seja com a palavra. Daí falamos sobre a palavra introdutória, né? A importação de teologias institucionalizadas de outros lugares que deu certo lá. Eu falei até sobre isso na semana passada, né? Experiências espirituais que deram certo na sua vida, você não pode instituir como regra na sua igreja, senão se torna uma heresia. Por quê? Porque eu estou defendendo algo que eu acredito veementemente e aí eu torno aquilo uma doutrina. Eu não posso fazer isso, tá? Quais eram as causas dessa situação, né? Que você pode o que pode acontecer? O evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, teorias pragmáticas, onde tudo é muito. Eu falei sobre a questão de, de campanhas, que a pessoa fala assim: não, eu fiz 8 sexta-feiras, então na oitava vai estar tudo certo na minha vida. E isso não é bem assim, tá? Isso é falta de uma teologia madura para a igreja, que às vezes acontece. Por isso que as igrejas que cuidam muito desse assunto, elas são, vamos dizer assim, entre aspas, mais felizes, porque elas não têm essas dependências, dependência de campanha, dependência, eu vou falar um pouquinho sobre isso, dependência de oração em roupa, dependência de oração em foto, dependência de oração em documento, dependência de oração até em água. Não é isso que move a igreja. Então, são coisas que nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, teorias pragmáticas, ou seja, se o pastor A, B, C, se o evangelista fulano de tal, ele orou no meu documento, pronto, amanhã eu vou arrumar um emprego. Então, essas coisas não funcionam, não são bem assim, tá? Busca de resultados institucionais, ou seja, casa cheia, ou é casa cheia. Então, vamos correr atrás de ter vamos trazer um pastor, um missionário que tem uma linha mais avivalista, que tem a linha às vezes, revelação e uma coisa e outra, para ter a casa cheia. Isso não é bem o sentido do que nós temos como teologia. É aí que entra a teologia de forma muito asseverada. E esquecem, uma das causas também é esquecer da unidade do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja começa, ela não. Eu começo a medir a minha espiritualidade pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Se o Márcio, ele tá começa, foi convidado a ser gerente da loja, ele é mais abençoado da loja que ele trabalha, ele é mais abençoado que eu, que não fui convidado para nada. Então, começa a ter um negócio meio desequilibrado. Consequentemente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desigrejados, que são o próximo passo, porque você está aqui, você não vê nada acontecer na sua vida, aí aqueles que usam teologia de má fé vai atribuir que ou você está em pecado ou que a sua fé não alcançou. Portanto, se você está em pecado ou a sua fé não alcançou, qual que é o seu próximo destino? Vou sair da igreja, não venho mais. E aí ali formou-se mais um desigrejado. Às vezes você até fala, não, eu não abandonei Cristo, mas eu estou servindo a Deus em casa. Porque eu fui tão decepcionado, eu recebi tanta decepção, que para mim agora eu prefiro estar servindo a Deus em casa. Então, todos esses cuidados. Mas eu não vou entrar nesses assuntos, que senão a gente demora muito. Tá? Eu tô só fazendo uma pincelada aqui para a gente poder entender qual foi o assunto. Aí a necessidade de uma teologia saudável. Eu fiz uma paráfrase sobre esse
esse assunto, onde eu falei assim, é preciso conhecer a Deus através da única forma que é a Bíblia Sagrada, sem impurezas, ou seja, textos fora de seus respectivos contextos geram pretextos para uma nova heresia. Nós temos muito isso. A pessoa pega um texto fora do contexto e ali forma uma doutrina. E essa doutrina é uma doutrina herética. Então, o que que é heresia? É eu pegar alguma coisa e ali transformar numa doutrina para a comunidade, para a igreja, para os irmãos. Volto a falar, é um perigo muito grande. Experiências espirituais que eu tive não são doutrinas, não serve de alicerce para nenhuma fé, nenhuma base para nenhuma outra, para a fé de uma outra pessoa. Então, é um cuidado muito grande. São coisas que às vezes Deus trata conosco para que nós tenhamos um contato com Ele. Ele quer se mostrar Deus na nossa vida. E, enfim, então não é o foco, não é o objetivo. E aí eu começo a colocar isso como uma doutrina. E essa doutrina é uma coisa muito negativa. Não está sendo aplicada teologia de jeito nenhum aqui. Aí eu falei sobre o que é teologia, e eu citei algumas coisas. E uma adequada teologia possibilita o desenvolvimento das nações. Olha que nível legal. Se todas as igrejas, se todas as igrejas tivessem essa preocupação, parar de pensar naquele negócio prático, imediatista, parasse de pensar naquela questão de pula para cá, pula para lá, parasse de pensar em dogmas e segmentos de uma coisa e outra e defesa de, 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 de coisas que institucionalizadas que vieram de outros lugares. Se as igrejas tivessem esse foco, esse objetivo, conseguiríamos transformar a nação. É um plano quase que audacioso? É. Mas nós temos o Rei das Nações conosco. Então não existe plano audacioso quando você leva Cristo, a mensagem da cruz, àqueles que estão sedentos. Bem, vamos lá. Agora eu vou entrar no ponto 2 de fato que eu vim fazer hoje aqui. Vai ser uma vão ter pontos muito polêmicos, viu? Mas o Márcio está ali para me chamar a atenção se eu for sair da casinha. Os perigos dos ensinamentos heréticos. Os perigos dos ensinamentos heréticos. Vindo para esse ponto, eu vou parafrasear de novo esse texto, esse tema, que eu acho muito legal. Você refazer uma frase com um conceito até mais da nossa realidade. O mal que pode acontecer quando se aprende algo errado. Então, os perigos dos ensinamentos heréticos. Aí eu fiz uma paráfrase minha. O mal que pode acontecer quando se aprende algo errado. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia de alguém que aprendeu algo desde criancinha de forma errada, equivocada. Esse alguém, Saulo. Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, uma pessoa respeitada, um doutor da lei respeitado, e ele aprendeu da seguinte forma: olha, se vier alguém pregando alguma coisa aí, algum Cristo, algum outro Deus, tal, mata. Mata, não tem. É o que está escrito lá. Se você for ver lá em Deuteronômio, está muito claro isso, né? Só temos um Deus. Só temos um Deus. Qualquer que vier pregar sobre outro Deus aqui, tira fora do arraial e apedreja e mata e não tem acordo. E ele veio com isso incutido desde pequenininho, porque segundo o que nós estudamos um pouco da tradição judaica, que as crianças começavam a ter esses ensinamentos desde os
dos 4, alguns livros que a gente lê, fala dos 6 anos de idade. Então, ali eles vinham com todo o ensino da Torá, com todo o ensino que eles tinham que vivenciar com eles. E junto com esses ensinos vinha isso daí muito incisivo. E, e Saulo, ele simplesmente é isso. Não, agora, lógico, Saulo já não era tão novo mais, já era um doutor da lei, né? Um homem super culto, super inteligente e tal. E, bem, é assim que tem que ser, então vamos lá. Quando ele pega as cartas dos principais da sinagoga e fala assim: agora eu vou para Damasco e lá eu faço, vou fazer o. Só vai dar eu em Damasco. Era uma teologia que ele tinha aprendido, era uma forma de conhecer a Deus que ele tinha aprendido daquele jeito. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E aí os irmãos já conhecem a história. Quem não tiver conhecimento da história pode ler lá em Atos, que você vai encontrar a história desse grande homem de Deus, da sua conversão. Antes disso, ele já tinha consentido até na morte de Estevão. Ele estava junto ali na morte de Estevão, justamente, ó. Ele foi lá e pegou a capa dos atiradores de pedra para facilitar para que os atiradores pudessem atirar com mais força a pedra. Olha que situação. Mas para ele estava tudo certo. Ele aprendeu daquela forma. Então, por exemplo, não é o nosso papel culpar pessoas que às vezes, como eu falei, acreditam de uma forma equivocada. Ah, porque na verdade foi ensinado assim, houve um berço assim. Nós temos pessoas que acreditam, que tomam certas coisas como amuletos. Temos pessoas que acreditam em. Tudo isso é falta de teologia, de você teologizar de forma correta. De você chegar e falar: olha, não é bem por aí. A palavra de Deus fala isso. Contra fatos não há argumento. Ou seja, contra a palavra de Deus, se você mostrar, você não. Ninguém cria argumento com você. E então, um grande exemplo que nós temos aí é Saulo, que depois ele mesmo se denominou Paulo, por conta até de tantas barbaridades e atrocidades que ele fez. Ele preferiu, olha, eu vou deixar o meu nome é, é, grego de lado e vou usar meu nome romano, né? E foi dessa forma que ele encarou desse jeito a situação. Continuando, cada enfraquecimento teológico e até mesmo, deixa eu só chegar mais perto que eu não estou conseguindo enxergar direito. Causa, não é cada, tá? Causa enfraquecimento teológico e até mesmo o afastamento de muitos cristãos do convívio eclesial. Ou seja, não quer fazer mais parte do corpo de Cristo. Lembra que lá atrás, semana passada, eu falei sobre isso? Que perde-se um pouco a questão, a quarta causa, né? Esquecem a unidade do corpo de Cristo, ou seja, começa um despareamento das situações. Tudo é medido pela sua fé, tudo é medido pelo que você conhece, tudo é medido. E aí começa, e a pessoa fala assim: não, eu vou servir a Deus em casa. Aqui está o típico problema, assim, crucial que acontece. Causa na pessoa um enfraquecimento teológico, porque ela não tem isso. Eu falei bastante semana passada sobre os famosos miojos Nissin Gospel, né? E aí a pessoa vem na igreja, come o miojo e vai embora. Outro culto vem aqui, come o miojo, né? Vou te dar isso, aquilo, vou fazer não sei o quê, e vai embora. Não tem substância, não cria força. Não passa, como o apóstolo Paulo fala, né? Está na hora de deixar o leite e agora ir para uma comida um pouco mais sólida, um pouco mais firme. Então, causa enfraquecimento teológico e até mesmo afastamento de muitos cristãos do convívio eclesial, ou seja, eu não quero mais fazer parte dessa igreja. E é muito interessante porque tem uns que vão de igreja em igreja, procurando
a satisfação daquilo que ela tem de necessidade espiritual. Se a necessidade espiritual for boa, amém. Vai achar. Vai achar uma igreja que tenha palavra, que tenha cuidado com as doutrinas, com tudo isso. Mas caso contrário, você infelizmente vai ficar procurando, porque hoje é muito comum, lá como nós falamos na semana passada, casa cheia, por correr atrás de casa cheia, é muito normal você chegar você ouvir de um púlpito um senhor que é o seu mordomo. Inverter os seus papéis, ao invés de você ser o mordomo das coisas que Cristo, das coisas que Deus te dá, não. Deus é o seu mordomo que fica atendendo os pedidos de um bebê evangélico chorão, de um camarada que só sabe, a oração dele é só pedir, é lista de desejos. Então, muda-se também até esse cuidado aí, é muito importante. Então, o afastamento do convívio eclesial, ou seja, não quer fazer mais parte do corpo de Cristo. Essa igreja para mim não serve. E aí começa a surgir os desigrejados. No 2.1, fala sobre um perigo muito grande, a judaização das igrejas evangélicas. Tá? Ele vem falando, o comentarista da revista vem falando contra essa, essa atividade da judaização das igrejas evangélicas. Tem que tomar muito cuidado com acessórios que são típicos do judaísmo. Essa é a questão aqui, meus irmãos. Não tem como desviar. Eu estou indo direto pelo que a revista fala. Então, cuidado com acessórios, cuidado com instrumentos de cultura judaica, cuidado com tudo, com todos aqueles rituais. É, tem casos, eu vou falar sobre isso, até das festas judaicas. Então, isso daí o Senhor já deixou tudo na cruz do Calvário. Nós temos um novo testamento, nós temos uma nova vida. E ainda as pessoas vão tentar fuçar mais alguma coisa na questão do sábado. Então, são detalhes muito, muito, muito delicados. Por que eu falo isso? Porque, segundo o que diz na palavra do Senhor, se você tenta praticar que pratique toda a lei. Toda a lei são os 10 mandamentos e mais 613 preceitos e mais um Talmud inteiro. Que é muita coisa. Então, se você quer ser fiel em então seja fiel em todos. Quer desobedecer então não tem meio, é quase que um meio termo que não existe, tá? Então, a judaização das igrejas evangélicas. No século XIX, conforme conta a nossa revista, surge dentro da comunidade judaica um movimento religioso que, além das tradições judaicas, ou seja, eles continuavam lá com o judaísmo enraizado, aceita Yeshua como Messias. Eles até aceitam Jesus como Messias. Até aí tudo bem. Está tudo dentro dos conformes. A gente diz isso lá se você for procurar em Gálatas, se você for procurar em algumas que eles aceitaram Cristo, então tá tudo certo. Só que eles ficam com aquele pé nas suas tradições, nas suas raízes. E ali sempre, não, mas falta isso, falta aquilo. Jesus não é para eles um ser completo. No século XX, conforme diz a nossa revista, essa ramificação chegou aos Estados Unidos apoiada por igrejas evangélicas. Igreja evangélica tem muito disso. Ela vê um movimento, ali vira modinha. Oh, que palavra triste. É triste, é lamentável. Mas ali vira uma modinha. Então, se lá em tal lugar começou a orar rodopiando, vamos orar rodopiando aqui. Se começou. São coisas absurdas. Esses tempos atrás a gente viu numa igreja que nem compete falar a igreja aqui, não é esse o nosso foco, mas a gente viu sobre isso. Colocaram uma piscina dentro da igreja e era a campanha dos 7 mergulhos em Naamã.
Meu Deus, sabe? Então são coisas assim que você entristece. Chega a entristecer a gente. Esse é o termo muito, muito forte. Porque você fica numa situação que você não, você até, você até quer pensar diferente, mas ou você está muito fora da casinha, ou graças a Deus eu acredito que eu estou dentro da casinha. Então vamos lá. E outros mais. Então, é, século XX, essa ramificação chega aos Estados Unidos apoiada por igreja evangélica. A igreja evangélica, como eu falei, tem muito disso. Uma coisa que deu certo lá não sei aonde, vira-se uma doutrina aqui. Hoje, por exemplo, nós temos. Eu falo isso no segmento da música, né? Se você for pesquisar assim, se você for ver uma história da música, você vê muitas coisas foram acontecendo no meio da música. Meio que o mundo introduzindo dentro das igrejas, mas como virou uma moda americana, vem para o Brasil. É lamentável, mas é isso. Você, você não tem uma característica, um caráter próprio. Temos que buscar isso, meus irmãos. Em 1990, esse movimento chega ao Brasil, anunciando a necessidade da igreja guardar as festas e as culturas judaicas. Ou seja, chegou no Brasil em 1990 e aí virou aquele negócio. Não, nós temos que adquirir os instrumentos. Teve uma época que era até interessante porque todas as igrejas corriam atrás. E eu vivi essa época em 1900 e alguma coisa. Oh, meu Deus do céu, acho os que mais ganharam dinheiro foi a turma que fazia chofar. Todas as igrejas tinham que ter um chofar para iniciar o culto. Pom, pom. Todas as igrejas tinham que ter esse bendito chofar. Parece que virou um negócio assim de louco. E aí, né? Nós estamos já saímos dessa. Então vamos passar por, como diz o povo por aí, perdão falar isso aí, mas vamos para o próximo nível? Crente, cristão, pelo amor de Deus, vamos para o próximo nível? Vamos? Ai, meu Deus. Vamos lá. É, isso teria algum problema? Infelizmente, a priori, se você olha, você fala não. Mas nós teríamos problema sim. Por quê? Esses mesmos não é o caso de alguns que vão no embalo. Existem os crentes, Márcio, me ajuda aí. Existem os crentes Pirelli, né? Os crentes Pirelli são aqueles que vão no embalo. Tem duas rodas que são atração e os outros vai no que. Não, é o movimento do mundo, então estou indo junto. É o movimento dos cristãos novo. É assim que está chamando gente para a igreja, então é assim que nós vamos fazer. Mas aqui, ó, nesse caso, eles não acreditam totalmente na divindade de Cristo. Eles aceitam Yeshua como Messias, mas não acreditam nessa divindade. Ele não é Deus. Até existe uma fala assim que, não, ele foi um homem, um filósofo muito sábio, muito inteligente, um profeta muito que mas não é Deus. Deus não. Por quê? Porque lá em Deuteronômio nós temos muito claro isso. Eles refutam a Trindade com base em Deuteronômio 6:4. Vamos ler lá? Deuteronômio, tomara que eu ache aqui, que a minha Bíblia aqui, ó. Deuteronômio 6:4. Diz o seguinte: Ouça, ó Israel. Deus falando com Israel. Ah, tem um mosquito aqui, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Então, quando fala assim Trindade, eles refutam na boa. Não tem nem meio termo. E essa refutação vem justamente desse ponto aqui, desse versículo. Terceiro ponto, impõe a guarda do sábado como ponto doutrinário. Não vamos pensar na igreja A, B, C, por favor, não é esse o nosso papel aqui. Mas a guarda do sábado já vira uma doutrina. Então são cuidados.
com relação a tudo. Né? Se você for entender a questão da carne suína, né? Que tem algumas igrejas que ainda não comem carne de porco, porque está escrito na Bíblia e tal, uma coisa e outra. É um cuidado que Deus tinha com com o povo. Era o cuidado que Deus tinha com o povo, porque não tinha saneamento básico, não tinha tratamento de saúde, não tinha nada disso, não tinha sistema, não tinha o SUS naquela época, e aí de repente um monte de gente comendo carne de porco, tudo detonada lá, carne tudo virada num saço, como diz por aí, povão doente, e aí? O Senhor, para cuidar, ele fez esse tratado com o povo. A prova que o Senhor cuidava do povo está lá escrito em próprio Deuteronômio, se eu não estiver enganado, que fala que quando a pessoa fosse construir uma casa, que colocasse no andar de cima um parapeito, para que a pessoa, que alguém não caísse lá de cima e não tivesse o choro pelo sangue na sua casa. Olha o cuidado de Deus em mínimos detalhes. Aí, de repente, são nesses detalhes, porque daqui a pouco vai virar alguém falando assim, não, eu não posso construir uma laje sem colocar um parapeito na laje, porque vira doutrina. Então, não é isso, tá? É um cuidado que o Senhor tinha com o povo. Questão do uso do véu. Tem muitas pessoas que usam um acessório chamado véu, tal. Não sou contra, não sou a favor. Só vai na Bíblia, por gentileza. Aí você vai entender o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Um texto fora do contexto gera um pretexto para heresia. Eu já falei sobre isso lá atrás. E aí você pega um texto fora do contexto e esse véu vira um negócio sagrado. Eu falo isso porque eu conheci pessoas que colocava na enfermidade o véu por cima e outro dia a pessoa estava sarada, estava curado, mas vira já um amuleto. É esse cuidado. E como é difícil isso. E o pior é que parece que a gente está falando Mas eu acredito que o Senhor vai fazer uma mudança. O Senhor vai sarar a nossa terra. Isso para mim é sarar a terra. Tá? Vamos lá. É... 2.1.1. A resposta de Paulo aos judaizantes da Galácia. Lembra que eu falei da igreja de Gálatas? Então, vamos lá, ó. Gálatas 5, 1 e 3. Gálatas 5, 1 e 3. Do 1 ao 3. Né? Gálatas 5, do 1 ao 3. Fala o seguinte. Portanto, é a resposta, com certeza, esse portanto não diz. Ninguém chega numa casa e fala assim, portanto. Não, já tinha um assunto vindo antes. Ele estava falando justamente sobre a questão das leis e a graça. E aí ele vem e fala assim, ó, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade que vocês têm agora, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Olha o ensinamento de Paulo. Cristo verdadeiramente nos libertou, não precisa de mais nada disso. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Ou seja, por que voltar? Não, porque tem que ser assim, porque eu tenho que guardar o sábado, porque eu tenho que fazer tal coisa. Não precisa disso, povo. É isso que Paulo está dizendo. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, ou seja, voltar de novo à prática judaica, Cristo de nada lhe servirá. Então, esquece a morte de Cristo no Calvário, esquece tudo, porque de nada servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixar ser circuncidado, ou seja, voltar ao judaísmo, com as suas práticas e outras coisas mais, deve obedecer a toda a lei. A toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha que texto! Olha que texto! Eu estou lendo a versão NVT, que é uma versão que eu acho fantástica, é muito bem explicado. Então,
deixa claro, se você optar por isso, pronto, você já caiu longe da graça. O sacrifício de Jesus já não serve para mais nada para você. Toma cuidado com isso. Então, Gálatas, só para a gente ter uma. Falsos mestres que estavam dizendo aos cristãos, ó, falsos mestres que estavam dizendo aos cristãos que eles ainda estavam presos às exigências do Antigo Testamento. Eles falavam: olha, nós ainda temos que viver aqui o que já o que já nós vivemos lá atrás, a lei. Então, nós temos que estar preso a isso. Paulo escreveu esta carta para deixar claro que a salvação vem por meio da fé em Jesus e não pela obediência da lei. Então, é pela fé e não a obediência da lei. Eu gosto muito de, de um conteúdo que eu tenho, e eu peguei um assunto que ele fala assim sobre a carta de Gálatas, direto ao ponto. Em outras palavras, esse direto ao ponto quer dizer assim, ó, esforçar-se para impressionar a Deus não funciona. Todo o contexto da carta de Gálatas quer dizer isso. Esforçar-se para impressionar a Deus não funciona. Porque Deus conhece o nosso coração. E essas coisas você simplesmente, como diz aqui o apóstolo Paulo, elas vão te deixando mais longe de Cristo. Aí está em você. Quero ficar perto de Cristo ou quero ficar longe de Cristo? Amém? Segue o bonde. Vamos lá. Discussões. Ai, que assunto. Ponto 2. Discussões acerca da prosperidade. Que bom que está acabando a aula. Eu chego mais rápido em casa. Discussões acerca da prosperidade. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Apesar de ser bíblico, temos que entender o que é de fato prosperidade. É muito comum a pessoa atrelar prosperidade só a dinheiro. É muito comum, não. É. Se você procurar até no dicionário o que é prosperidade, vai falar sobre questão de recurso financeiro. Então, a pessoa às vezes pensa nessa questão, um dos pontos, né? Vai pensar como se fosse prosperidade apenas isso. Como falei, um dos pontos. E aí, venho com uma máxima que o mundo fala por aí, que eu acho muito interessante, né? A filosofia de rua, como diz o povo, que é o seguinte: com dinheiro você compra a melhor cama, última tecnologia em colchões, mas não compra o sono. Com dinheiro você compra casas lindas, maravilhosas, verdadeiras mansões, mas não compra um lar. Você deixa até o seu lar escapar pelos vãos dos dedos. Você deixa o seu sono ser minado por uma preocupação. Tudo isso são coisas que a prosperidade lá fora fala sobre isso. A prosperidade. E essa prosperidade nós trazemos aqui para dentro da igreja. E até é interessante porque a igreja começa a ser medida por isso. Se você é uma pessoa próspera, se você teve uma promoção no seu emprego, se você dobrou o seu salário em 2021, você é um homem de Deus, você é um servo de Deus, né? Você realmente está aprovado. Se você não conseguiu nada disso, se na pandemia você ficou desempregado, é porque o Senhor está tratando a sua alma, porque o Senhor está castigando você. Olha que teologia mais furada. E é contra isso que a Bíblia vem firme, enfática. Então, o que é prosperidade? Prosperidade não é simplesmente bens materiais. É você chegar na sua casa, por exemplo, você saber que você tem um lar, não tem uma casa bonita. É você chegar à noite, por exemplo, deitar na sua cama e saber que o sono vem guardado por Deus, não uma cama.
chique, com não sei o que você deita, faz assim, a luz acende. Tudo isso é, são meros caprichos que você não pode confundir com prosperidade. Prosperidade é ser feliz no todo, no geral, na íntegra. E quem que é a nossa felicidade? Jesus Cristo. Quando eu troco essa felicidade, pronto, eu estou fadado ao fracasso. Então vamos lá. Eu vou citar alguns textos aqui que eu acho muito interessante, começando por Josué. Agora vai longe, hein, gente? Agora nós vamos até Josué. Para quem não sabe, Josué está antes de Apocalipse. Tá? Pode procurar aí que você vai achar. Josué, capítulo 1, versículos do 8 ao 9. Diz o seguinte: relembre continuamente os termos deste livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite. Dia e noite, não está falando ele está falando diuturnamente. Ele não está falando só em alguns momentos. Só quando as coisas estiverem ruins, tá, Márcio? Aí você procura a palavra de Deus para você saber como é que está a situação. Usa a Bíblia como realejo gospel. Deixa eu ver o que Deus fala comigo e abre a Bíblia. Não. Medita nela dia e noite. Para quê? Para ter certeza de cumprir tudo. Ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Ou seja, não cumprir uma parte só que lhe convém. Eu vou cumprir só o que me convém na Bíblia, porque fica mais fácil. Não, é tudo. Então, aí sim vem a promessa. Se você fizer tudo isso, se você tiver uma boa, fazer um culto no seu lar, se você tiver ali uma alegria de juntar seus filhos e falar, vamos estudar a Bíblia junto, enfim, se você fizer isso, todo esse cuidado, praticar tudo que está na Bíblia, porque não é legal a gente entender que não é aquilo que você sabe que muda a sua vida, mas aquilo que você aplica que muda ela. Aí então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Ou seja, nós temos aqui duas ordens seguidas por mais dois ensinamentos. Ó. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e nem desanime. Então, olha só, são 4 pontos. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu vou estar junto com você. Não desanime, não desista, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é prosperidade. O Senhor está do meu lado em todo momento. Isso é prosperidade. O Senhor não falou aqui, ó, vou te dar casa, comida, roupa lavada, salário exorbitante. Você vai poder humilhar seus irmãos com o salário que você ganha. Você vai poder. Não estou fazendo apologia até vou falar daqui a pouco sobre isso. Não estou fazendo apologia à pobreza, pelo amor de Deus, tá? A gente vai entender isso aí um pouquinho mais na frente da nossa lição. Mas a questão desse cuidado de fazer tudo aquilo que está na palavra do Senhor. Aí sim a prosperidade vem. É uma consequência. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Eu fiz questão de ler todos os versículos. Vou fazer questão de ler todos os versículos. Mesmo que o Márcio olhe com a cara feia para mim. 1 Coríntios 15, 19. Diz o seguinte, ó. Olha só que Paulo fala. Se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Aqui Paulo está falando justamente sobre a ressurreição, sobre a questão de um futuro no céu. Mas aí ele vem e fala assim, ó,
Se nossa esperança em Cristo, esperar em Cristo, vale apenas para essa vida, somos os mais indignos de pena em todo o mundo. O que quer dizer isso? Se você espera um pregador chegar na sua. Porque o Senhor mandou dizer isso e tal, e você espera tudo aqui. Salvação, gele. Salvação, esquece. Por que salvação? Paulo fala: você é o mais indigno, é o mais digno, perdão, de pena em todo o mundo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e foi até interessante essa conversa. Eu não posso contar quem ela é. Eu estava conversando com essa pessoa e essa pessoa falando assim, porque é, o senhor mandou, eu peguei o celular, liguei, orei para a pessoa e não sei o que, e fiz isso. E mudança de vida da pessoa. Aconteceu? Que é muito fácil você é, orar abençoando, você orar prometendo. Mas e aí? E a mudança de vida da pessoa? Como diz lá onde a gente já leu em Josué, houve mudança, houve. Olha, mas você quer que o Senhor te abençoe com isso? Mas você tem que fazer isso, tem que pegar, reunir sua turma, sua família, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, conhecer, porque o Senhor fala isso. Mas não, não precisa de mudança de vida. É o self-service gospel. É o self-service cristão. Venha, tire quanto você quiser, como quanto você quiser, e o que não quiser você pode jogar fora porque não te serve. Olha que triste isso, é lamentável. Vamos lá. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz o seguinte: e, e esse mesmo Deus que cuida de mim, Paulo falando, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. É Ele que cuida de nós. Eu não preciso de ninguém fazendo nenhuma mirabolância. É Cristo que cuida de nós. Ele fala muito, muito claro, e esse mesmo Deus que cuida de mim, Paulo falando, me suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. Quando fala dessa riqueza, Márcio, tá falando de grana? Pelo amor de Deus, como diz o Datena, me ajuda aí, pô. Tá falando de grana, ó. As riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Olha que lindo. Qual a nossa riqueza? Salvação, gente. É cruz. Não pensa do outro jeito. Ô, meu pai. Vamos lá. Salmo 23. Esse salmo é um salmo contraditório. Eu não sei onde que Davi estava a cabeça. Escrever um salmo desse. Ele escreve e desescreve. Como diz o Márcio. O Márcio e a esposa dele. Eu leio um salmo, parece que é meio. Mata todo mundo, porque não sei o quê. Mas esse salmo é um salmo bem contraditório. Olha o que acontece nesse salmo. Faz questão de ler inteiro ele. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Ou seja, ele sendo, se Deus for o Senhor e pastor da sua vida, fique tranquilo, porque tudo você tem. Quem que é o nosso tudo? Deus. Ele é o Senhor e pastor da nossa vida. Então, não está falando de coisas materiais. Tem muita gente que atribui isso e nada faltará. Ou seja, não vai faltar dinheiro, não vai faltar casa boa, não vai faltar. Não, não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai estar comigo. Quem lembra da aula semana passada, Ele vai me levar em passos para que eu possa pastar. Ele vai fazer tudo certinho na minha vida. Se precisar me corrigir, vamos continuar aqui, ó. Verso 2: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. A ovelha, se o riacho estiver fazendo, se o rio,
a água estiver fazendo algum movimento, ela tem medo e ela não toma água. Então, é o pastor que fala: olha, essa água é água boa, pode vir aqui, pode tomar à vontade. Então, ele me faz repousar em verdes pastos. Ele que vai achar a pastagem pura, a pastagem verde na minha vida. 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Ou seja, tudo o que acontece em nossa vida é para a honra e glória do nosso pastor. Não é para nossa honra e para nossa glória. 4. Mesmo quando eu andar. Opa, aqui entrou a contradição. Como que você fala que vai ter tudo de bom e do melhor se eu levar para o lado material? Que nada vai me faltar, e de repente no 4 você vem, Davi, e fala: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Como assim? Eu não tô preparado para viver em escuro vale da morte. Porque o começo do Salmo só falou coisa boa. Mas aí que vem o entendimento. Tá falando de bênção financeira? Nem um pouco. Tá falando de cuidado pastoral de Cristo para a nossa vida. Então, ó, mesmo que quando eu andar pelo escuro vale da morte, nós passamos por isso? Passamos. Só que o que acontece? Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Olha, cumprindo aqui o primeiro verso. Nada me faltará, porque ele vai estar sempre junto comigo. Então, pois tu estás ao meu lado, mesmo no momento de dificuldade. Aí ele vem, olha o sentido interessante aqui, que eu acho muito, muito legal. Tua vara e teu cajado me protegem. Vara, correção. Deus o livre se você pegar um irmão aqui e falar para ele e tentar exortar corrigido, muitas igrejas de hoje viram um bicho. Por quê? Porque senão você tá mexendo, você está cutucando a ovelhinha de ação da ovelhinha. Mas aqui está falando, ó, tua vara, ou seja, tua correção, a vara era usada pelo pastor para corrigir a ovelha. E o teu, lembra do que eu falei de quebrar a perninha da ovelha? Era para ir, era com isso. O teu cajado direciona. O cajado era uma espécie de um cabo de guarda-chuva, e aí, se a ovelha estivesse desgarrando, pegava pelo pescoço e trazia de novo. Então, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, se você quer que o Senhor te proteja contra tudo isso que está acontecendo, viva sobre a vara e o cajado do Senhor. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Também é o costume de você jogar óleo na cabecinha da ovelha, porque muitas vezes, quando não tinha esse óleo, entrava um mosquito no ouvido da ovelha e ali fazia um barulho tão intenso e essa ovelha de desespero começava a bater a cabeça na rocha. Algumas chegavam a se ferir gravemente e outras chegavam até a morrer por causa desse desespero. Então, o pastor chegava, ungia a cabeça da ovelha, jogava óleo, passava óleo na orelha, ali as moscas não vinham mais. Então, proteção. Aquela mosquinha que veio com falsa doutrina, se ela entra no ouvidinho da ovelha, falsa teologia, se ela entra, a ovelha começa a ficar enlouquecida e tal, e bate a cabeça na parede, bate a cabeça aqui, vai para outra igreja, vai fazer não sei o quê. O Senhor está te livrando de tudo isso através do Salmo 23. Final. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Quem que é o amor? Deus. Quem é a bondade? Deus. E viverei na casa do Senhor para sempre. Nunca perderei esse vínculo de família de Cristo. Por quê? Porque essas doutrinas, essas heresias não afetam a minha vida, não afetam a minha alma. Segue o bonde. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Mesmo Davi falando: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão.
Olha que legal. É, nunca vi um justo ser abandonado. Nem justo às vezes você é e você quer querendo não ser abandonado por Deus. Davi fala muito claro: nunca vi um justo e nem a descendência dele mendigar o pão. Se você é justo, pode ter certeza que o Senhor aparece em sua vida. As pessoas vão ver, o seu testemunho vai mostrar isso e vai acontecer de forma diferente. Vamos lá. Mateus 6, esse nós fizemos aí há um tempo atrás na sala teológica, Mateus 6, 31 ao 33. Mateus 6, do 31 ao 33. Eu vou ler. Aqui o Senhor está passando um ensino para o povo sobre preocupação. E aí ele fala, ó, não se preocupe com roupa, com o que vestir, com o que comer. É, aí ele dá o exemplo das aves, as aves do céu não semeiam, e mesmo assim o Senhor sustenta, o lírio do campo, nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. Daí ele fala aqui, ó, no 31, eu vou ler aqui. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. 32. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ou seja, aqui o Senhor fala, essas coisas ocupam daquelas pessoas que não têm Deus como Senhor e pastor da sua vida. Então, aqueles que não professam a fé, eles têm que se preocupar o que vão vestir, o que vão comer, o que vão. Nós somos diferentes. E aí no 33 ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Eu sempre brinco, né? Que parece um cachorrinho que fica correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque você fica tentando correr atrás daquilo que é só Deus que pode te dar. Então você fica correndo, 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 e não acontece nada na sua vida, por quê? Porque você não deixou, não parou e falou: peraí, eu vou parar de correr atrás dessa situação, deixa eu buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, que ele prometeu que vai cuidar de mim. Mas é difícil, eu sei que não é fácil. Vamos lá. A deturpação desses princípios bíblicos chamado a deturpação desse princípio bíblico chamado prosperidade. O Senhor quer que todos nós sejamos prósperos. Mas prósperos é aquele que não tenha só uma casa, mas que tem um lar. Próspero é um Deus que quer que você não tenha só uma cama, mas que você tenha um sono guardado por Ele. Próspero é aquele que não fica trazendo felicidade em coisas, mas que você tenha felicidade em Cristo. Isso é prosperidade. No 2.21, vamos ver como é que tá. Ah, estamos bem de horário. Em 2.21, diz que a teologia da prosperidade envolve superstição, misticismo, confissão positiva, coloca a fé como o trampolim dessa heresia. Ai, vamos lá. É muito, é muito, é muito angustiante você ver pessoas, principalmente a gente que tem um cuidado teológico com essa questão da teologia da prosperidade, é superstição. Ou seja, a superstição chega desde da coisa de campanha das 7 semanas para a libertação financeira, e tem alguns que vão até mais além. Não sou contra, tá? Mas existem Bíblias que Bíblias de alguns pastores, alguns comentaristas que falam assim, a Bíblia para as promessas financeiras que Deus tem na nossa vida. Olha que absurdo. Olha aonde chega o nível do desespero pastoral. Eu já falo para desespero pastoral. Eu até falei um negócio bem, bem interessante na semana passada, que eu falei assim, pastores que teologicamente abençoam a sua igreja, ou seja, aplicam teologia dentro da sua igreja, não estão preocupados com o coronavírus. Não estão preocupados se a igreja fechou, se a igreja abriu. Porque a igreja foi tão bem ensinada, tão bem doutrinada, que a igreja sabe
o ponto sobre dizimar. A igreja sabe que o ponto não, é ali que eu tenho um pasto verdejante, é ali que eu tenho água tranquila, é ali que eu vou aprender verdadeiramente a palavra do Senhor, é ali que eu vou conhecer a verdadeira prosperidade. Então, ele não tem essa preocupação. Quando o pastor não, ele costuma servir para a igreja o tal do miojo, como eu falo, como eu sempre brinco, né, o miojo gospel. Aí ele fica nesse desespero, ai, fechou a igreja, e vai que o outro lá, fulano de tal, vai abrir a igreja dele, aí a pessoa vai falar, ou vai assistir uma live lá de não sei quem, e vai pegar que tem que ser assim. Olha que medo bobo. Temos que ter essa confiança de que tudo aquilo que nós ensinamos para a igreja realmente foi correto. Só tem esse desespero, pastores que realmente deixaram a desejar quando as igrejas estavam abertas. E a gente vê uns montes isso. E aí chega nesse período de pandemia, estão todos enlouquecidos com relação à igreja que vai abrir, igreja que vai fechar. Hoje mesmo, agora mesmo teve um decreto para a igreja abrir, né? Vão abrir todas as igrejas. Eu gosto muito de frisar isso. Vão abrir todas, né? Infelizmente, aquelas que são cuidadosas e aquelas que não têm cuidado nenhum. Aquelas que realmente têm agora nós estamos vivendo a teologia da máscara e do álcool em gel. Ou seja, tem igrejas que pregam. Você está achando que essa máscara que vai libertar você do coronavírus? Está achando que é esse alquinho que vai libertar você do coronavírus? Olha que teologia equivocadíssima. Equivocadíssima. É você arrumar um pretexto, tirar um texto fora do contexto e arrumar um pretexto para você montar mais uma heresia que já não tem muito no mundo, né? Então, para com isso. Existe uma coisa cientificamente comprovada, existe uma coisa. Toma esse cuidado, é o mínimo. Nós temos que obedecer aos nossos líderes, nós temos que obedecer às pessoas que estão na iminência. Então, obedece, abriu, amém, glória a Deus, vamos lá, vamos cultuar. Né? Ah, é só 25% da igreja? Não é 25% de espaço para você respirar lá dentro. Lá dentro, pelo amor de Deus. Né? Tem igreja que deixa só 25% para respirar. É só a parte do teto para cima que fica desocupado, o resto enche tudo. Sabe? Cuidado com isso. Temos que tomar esse cuidado. Já tem as normas. Então, não vem com essa teologia de que o álcool. Tá achando que é esse alquinho que vai liberar, que vai salvar você do coronavírus? Tá achando que essa máscara que vai salvar? Já foi comprovado cientificamente. Então, para de criar subterfúgios. Faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte em tudo, se você vier pegar o coronavírus, o Senhor vai te proteger. Agora, se você não fez sua parte, infelizmente, como que você quer cobrar de Deus uma obediência que você não teve? Mas isso aí é um outro assunto. Vamos seguir o nosso. Então, envolve superstição, envolve misticismo, confissão positiva, confissão positiva. Ah, eu fico enlouquecido com esse negócio de confissão positiva. Declare, fale isso, faça assim. Isso são confissões positivas. Nem sempre aquilo que funciona na minha vida vai funcionar na vida do meu irmão. Esses dias atrás nós tivemos uma, uma. A nossa pastora, inclusive, falou, contou um testemunho lindo, maravilhoso, que eu achei fantástico. E ela falou: eu declarei isso na minha vida. E Deus abençoou. Glória a Deus, mas é o testemunho dela. Vai dar certo para todo mundo? Não. Se você quiser fazer igual, faça. Mas se não der certo para você, saiba que não existe uma patente bíblica para isso. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Boa sorte. Não é isso. Então não existe patente bíblica para isso, tá? Então isso é confissão positiva. Não tomar cuidado com isso. Não estou falando contra o testemunho da pastora, que eu achei fantástico. Teve coisa que aconteceu na minha vida que, se eu falar para os irmãos, se eu contar, até contei uma vez na sala teológica, muitos não vão acreditar. Então, só que é experiência minha. Por exemplo, eu vou contar uma que eu contei na sala teológica. Por isso, se a pessoa tiver curiosidade, pode ir lá, que vai estar lá na sala teológica. Mas eu contei sobre isso, que um determinado dia, o Senhor encheu o tanque do meu carro de combustível, né?
E foi maravilhoso. Os irmãos estavam dentro do carro, glória a Deus, aleluia, lindo. Mas foi um testemunho meu. Daqui a pouco o Márcio vai sair no bafo do tanque do carro dele e vai falar: Não, assim como aconteceu com o Rick, vai acontecer comigo. Para, não tem, não tô, não existe, tá? Foi um momento especial que o Senhor é, é, quis mostrar que Ele era Deus na minha vida. Amém, glória a Deus por isso, mas isso não é testemunho para se tornar uma doutrina. É esse cuidado que nós temos que ter. Vamos lá. É... Um ajuste no foco. A prosperidade nunca foi o cerne da mensagem de Cristo. Por favor, me ajuda aí. Qual foi a mensagem? Qual foi o cerne da mensagem de Cristo? A cruz, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Isso sempre foi. Então, não é prosperidade. A prova disso, Mateus 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20. Eu vou ler Mateus 6, 19 e 20. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem as destrói, e onde os ladrões arrombam as casas e furtam. 20. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças não, e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam e não furtam. Aí no 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, ou seja, aqui o Senhor deixou claro que o seu coração não esteja nisso, que o seu coração esteja na cruz, que o seu coração, ali está o seu tesouro, que o seu tesouro esteja no céu. Eu quero ir morar com Cristo. Eu quero sair desse mundo todo corrompido e quero ir com Cristo. Mateus 19, 21. Outra prova que não, a prosperidade não era o cerne da mensagem de Jesus Cristo. Mateus 19, 21. Diz o seguinte: Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O Senhor podia ter falado para ele: Não, continue assim. Agora que você já falou que você cumpre toda. É o jovem rico, né? Agora que você já falou que, que você já cumpre tudo certinho, que tá tudo legal, então você só me segue, aproveita e ajuda no nosso ministério. Eu vou te passar o número da conta, né? Que é o Judas, conta número tal, agência. E não. Totalmente ao contrário, muito pelo contrário. Ele viu que o coração do homem estava no dinheiro e falou: Ó, você já está perfeito, então agora você vai lá, vende tudo que você tem e vem mais um pobre me seguir. Em outras palavras, é isso. Não estou fazendo apologia à pobreza, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Eu só estou dizendo aquilo que a gente tem que entender como qual é o cerne da mensagem de Cristo. Lucas 12, 20 e 21. Lucas, eu prometo que eu termino hoje, viu, gente? Só que não. Lucas 12, 20 e 21. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Assim a loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Vamos seguir o ponto. Como eu estava falando, não é apologia para a pobreza, pois a Bíblia cita a importância do trabalho e do planejamento. Eu vou só citar os versículos aqui e, e aí os irmãos pesquisem na casa. Provérbios 6:6, Provérbios 12:24, Provérbios 13:4, 2 Tessalonicenses 3:10, Lucas 14:28 ao 30, Provérbios 30 ao 25, 30 a 25 e também Provérbios 13:22. 13:22. Deixa eu só ler esse Lucas aqui que me chamou atenção. Lucas 14,
28. Quem começa a construir uma torre antes de calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, é... pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Aqui, esse texto, eu marquei ele porque ele não fala necessariamente de organização de bens, valores, dinheiro. Ele está falando de você, se você olhar no contexto, por isso que é bom o contexto, ó. No 25, uma grande multidão seguia Jesus, que voltou e disse: Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a cruz, me seguir, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não fizer a conta de tudo aquilo que vale servir a Deus, que é abandonar tudo, pai, mãe, tomar a sua cruz, filhos, uma coisa e outra, não está fazendo também apologia aqui a abandonar a sua casa, pelo amor de Deus. Mas se você não colocar Jesus como evidência na sua vida, como mais principal, então é a mesma coisa que um homem, vamos dizer em outras palavras, que começa a construir, ou seja, vem para a igreja, aceita Jesus, tal, tá tudo bonitinho, batiza, uma semana depois ele viu que não pode deixar as coisas lá, aí ele tem que voltar e o povo vai, ué, cadê o pastor, cadê o rapazinho que tava tão bonitinho na igreja e tal, né? E de repente agora já abandonou tudo e voltou pro boteco de novo? Então, para não acontecer isso, tá? Esse é um assunto muito importante. Continuando, eu vou terminar hoje, tá, Márcio? Fique tranquilo, eu vou terminar. Me dá. O quê? Tem 20 minutos? Ah, então tá errado aquele relógio? Ah, tá. Então tá bom, vamos lá. Então vai dar tempo. Precisamos lembrar que nem todos os cristãos são fiéis, serão abençoados financeiramente ou até com saúde. Vamos ler comigo lá, 2 Coríntios, esse eu queria ler. Porque às vezes a pessoa determina que isso é um critério para ser, o critério de você ser abençoado é é que você está em ordem com Deus, é que você está chegado ali com Deus. Então vamos lá. Precisamos lembrar que nem todos os cristãos fiéis serão abençoados. Por que eu fiz questão de colocar os fiéis aqui? Porque quem não é fiel já não tem obrigação nenhuma de ser abençoado, né? Financeiramente. Ou até com saúde. Segundo Coríntios 6:10. Diz o seguinte: Nosso coração se entristece. Opa! Paulo falando isso? Tristeza? Mas sempre temos alegria. Por quê? Porque ele lembrava que a alegria era Cristo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Por quê? Porque nós levamos Cristo, que é a maior riqueza nossa, para outras pessoas. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Aqui é a riqueza do Evangelho. Não possuímos nada, mas, no entanto, temos tudo. Por quê? Temos Cristo. Vamos continuar. Marcos 12. Marcos 12, 42 a 44. Esse é um detalhe muito importante aqui. Marcos 12. Do 42 ao 44. Aqui. Eu vou ler desde o 41. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Aí 42. Então veio uma viúva pobre. Olha, veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo que a verdade. Essa viúva depositou na caixa mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Em algum momento aqui, por favor, me ajuda aí, Márcio. Em algum momento, Jesus estendeu a mão e falou assim: Eu te abençoo e te prospero, em nome do meu Pai que está no céu. Não. Essa pobre viúva, como conta, ela chegou
humildemente deixou a sua oferta no gasofilácio, na caixa de oferta, e simplesmente ela foi sincera, honesta, depositou. O Senhor mencionou, olha, essa foi a que deu mais, por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Diferente dos outros que tinham 10 fazendas e jogou uma aqui. Então era uma fazenda que estava sobrando. Né? Essa não, essa deu tudo que tinha. Mas em nenhum momento ela falou, olha, agora a sua vida vai mudar, viu, mulher? Pode ir embora, porque agora você vai prosperar a partir de hoje. E detalhe, por Jesus não ter feito isso na vida dela, você acha que ela deixou de ser fiel a Deus? Não. Muito pelo contrário, porque ela não sabia que Jesus estava ali. Ela não sabia nem direito quem era Jesus. Ela simplesmente foi pela fidelidade dela colocar o dinheiro dela. Mas ela não voltou. Olha, pode sair lá fora que eu já preparei na tua vida uma carruagem, você vai ganhar um carro novo, né? Nada disso. Ela continuou sendo fiel. O Senhor só citou a fidelidade dela. É muito, muito interessante isso. Ela continuou do mesmo jeito, mas ela continuou fiel. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Diz o seguinte, Paulo falando, sei viver na necessidade e também na fartura. Então Paulo passava necessidade. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Então Paulo também passava fome. Com pouco ou com muito. Aí o 13, matador. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ou seja, se Cristo estiver com você, como eu falei do Salmo 23, se Deus for o Senhor e pastor da sua vida, passe pelo vale da sombra da morte, passe fome, você sabe em quem você tem crido. Vamos continuar. Um exemplo muito, muito, muito grande, que eu não vou citar detalhes dele aqui agora, mas é Jó, tá? Jó fez isso. Eu até esses dias atrás fui convidado para dar uma palavra e eu falei sobre Jó. E uma coisa que Deus despertou no meu coração, que primeira coisa que Jó, o Satanás, quando passeava pela terra, ele não chegou lá e falou diante de Deus e falou assim: olha, eu vi Jó. Não, muito pelo contrário. Deus chegou para ele e falou: onde você estava? Eu estava passeando por aí. E aí, viu Jó? Foi Deus que mostrou Jó para Satanás. Aí Satanás lembrou e falou: ah, é mesmo, tem. Inclusive você deu tudo para ele. Para Satanás, Jó cria pelo que ele tinha. Pela saúde, pela família, por riqueza. Mas aí o que aconteceu? Não, pode tocar em tudo, que aquele lá eu dou conta. Aquele lá eu garanto para você que ele vai dar conta até o final. Em outras palavras, até terminei a minha mensagem dessa forma: decepcione o diabo. Decepcione Satanás. Às vezes, Márcio, você não sabe o que está passando, mas é Deus falando para Satanás: não pode tocar porque ele vai aguentar. Então, o nosso papel é decepcionar Satanás. É ele falar: não, realmente o Márcio não tem como. Amém? Tá o exemplo de Jó. Outro exemplo aqui que eu gostaria de, de falar, eu não vou conseguir achar, eu não deixei marcado, mas o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Como ele comenta que o espinho na carne que ele tinha, a gente não sabe o que é, mas ele profetizava, falando para ele: ó, para de querer ser o bonzão. Ou seja, e conta na palavra do Senhor, o próprio Paulo falando sobre isso, ele fala assim: clamei a Deus por 3 vezes. E o Senhor falou para mim o quê? A minha graça te basta. E nós aqui acha que nós somos o centro da atenção. Nossa, eu sou o camarada. Vamos lá. Terminando agora. 2.23. A superstição religiosa, esse ainda é o mais nocivo entre a igreja. Porque envolve marketing gospel. O marketing gospel
compre o sal, um pacotinho de sal por não sei quantos reais. Deposite essa oferta por não sei quantos reais e tenha uma vida próspera. É, 12 semanas, eu acho, por favor, me entendo com o maior carinho. 12 dias de janeiro para 12 meses do ano. Tudo isso são coisas que você confronta com a Bíblia e você não vê que existe. Se está certo ou errado, eu só estou falando que confronta com a Bíblia e você vê que não existe. Então aí gera um marketing gospel muito grande, tá? Quero lembrar os irmãos que ano passado, 2019, vou lembrar com a maior clareza, teve um irmão que no afã da sua pregação falou que 2019 ia ser o primeiro dos melhores anos da nossa vida. Infelizmente, 2019 foi terrível. 2020, perdão, 2020. Infelizmente, ele falou 2020, no janeiro profético, ele falou: não, 2020 vai ser o primeiro dos melhores anos da nossa vida. Para alguns foi triste. Aí teve outro nesse janeiro profético agora, que nós vivemos aí, eu estive participando, e ele falou que o vírus ia acabar. Acabou o vírus ruim, agora veio acabou o vírus bom, agora veio o vírus ruim, né? E tá feio, tá dizimando, e tá judiando o povo. Amém. Se Deus quiser, uma hora vai passar isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas falar aquilo que realmente Deus não mandou falar em púlpito é só para encher a igreja. Aí você que sabe se você quer ou não ficar ouvindo esses miojos gospel aí, tá? Então é só marketing gospel, só para gerar fervo, mas na verdade é vazio. Vamos lá. Espécie de amuleto para afastar maus espíritos, enfermidades, né? Então vende-se muito isso. Aí nós temos outro ponto que também o pessoal tem como superstição. É muito normal você ver isso na casa dos irmãos. A Bíblia aberta no Salmo 91 para trazer paz na casa. Se você abrir a Bíblia no Salmo 91, você vai ver muito claro o seguinte. Eu quero abrir com vocês Salmo 91. Não vou ler todo ele, que eu gostaria muito, mas não vai dar tempo. O, o superintendente já está batendo a claquete ali para nós. Aquele que habita no esconderijo. Vamos começar desde o começo? Aquele. Pronto. Aqui já tem um processo seletivo, seleção natural. Aquele. Só aqueles. Não são todos. Podia estar escrito assim na Bíblia, ó. Todos habitam no esconderijo do Altíssimo, portanto encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Mas não está isso na Bíblia. Está escrito assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem não quiser habitar, não tem direito a esse descanso. Aí ele fala, encontrará descanso à sombra do todo. Aí você lê o resto do capítulo, você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai falar nesse salmo. O que é superstição religiosa? É um conjunto de crença que se apoia na falta de conhecimento bíblico. Conjunto de crença que se apoia na falta de conhecimento bíblico. Sempre existiu, porém hoje muito mais acentuada. Por quê? Porque o crente vive de um evangelho enlatado. Acabou de vir alguém que veio com algum costume e tal, espadado do anjo, uma coisa e outra, e aqui ele tem todo o direito de falar o que ele quer. Infelizmente é o evangelho enlatado. Procura na Bíblia. Alguns teólogos tomam por base textos bíblicos isolados, sem uma correta exegese. Eu não vou falar sobre isso hoje, que não vai dar tempo. Ligadas à riqueza material e à saúde estão diretamente ligadas à fé. Sendo o contrário, a pessoa estar em pecado ou a falta total de fé. Ou seja, ele vem aqui com uma teologia, um texto isolado da Bíblia, e fala: olha, se você não é rico, se você não é próspero, não é rico materialmente, se você não tem saúde, é porque a sua fé não alcançou, a sua fé é pouca, e você pode estar em pecado. E não tem nada a ver isso daí, tá? Conclusão. Agora eu vou concluir, tá, Márcio? Conclusão. Os problemas particulares, a correria do dia a dia, o descaso com as coisas do céu, dos céus e principalmente
o evangelho fácil suscitam demandas religiosas terciarizadas. Ou seja, nós preferimos até deixar de sermos bereanos. Se você ler lá em Atos, você vai ver os crentes bereanos. Tudo aquilo que Paulo falava, Paulo era uma autoridade no que ele estava falando. Eles iam na Bíblia pesquisar. Deixa eu ver se esse homem está falando certo mesmo. Ó, ele falou, realmente está aqui. Nós deixamos de ser bereanos. Por quê? Porque a gente prefere acreditar numa teologia de um hino que fala, mesmo que eu não conserte a minha vida, mas eu fico cantando, entra na minha casa, entra na minha... Então, eu não preciso consertar a minha vida. Ele vai entrar porque eu estou cantando esse hino. Ou se não, quem me viu na prova vai se arrepender porque eu vou estar em cima num palco e você vai ter que me aplaudir. A gente prefere usar essa teologia, né? Outra também que a teologia que a gente aprende também você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Às vezes o camarada está com a vida tudo ilhada, tudo um angu puro, mas está lá e está cantando, então tá tudo certo, e gente chorando, né? Outros rodopiando. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Vamos lá. Então, nós preferimos deixar a teologia para um hino, que o hino me fale. Nós preferimos deixar a teologia para um púlpito, que muitas das vezes tem. Nossa, eu acho um absurdo o pastor chegar e falar assim: pode fechar sua Bíblia que agora eu vou pregar para vocês. Não. Tudo que eu falar aqui, vão analisando e vão vendo se tem fundamento, se está certo, se está correto. O Espírito Santo vai falar mais, vai falar muito melhor dessa forma na sua vida. Precisamos voltar às fontes das Escrituras, na perspectiva de uma teologia sólida, consistente e relevante, feita por pessoas que amam o próximo. Quem lembra da aula passada, só estuda teologia quem ama o próximo e buscam as verdades da palavra de Deus. Podemos mudar a sociedade, mas para que isso temos que voltar a nos tornar corpos de Cristo, igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, e tudo isso só conseguimos através do conhecimento de Deus, através da sua palavra. Isso é teologia prática. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Perdoe, superintendente, pelo atraso, mas eu achei super necessário falar sobre tudo isso, que infelizmente é o que permeia a nossa vida, os nossos dias de hoje estão sendo muito difíceis. E semana que vem teremos a nossa nova revista, a evangelista Paula que vai estar dando a primeira aula, que seria da pastora Camila, ser tu uma bênção, mas ela vai estar ministrando essa aula. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Algum recado? Culto à noite, hoje às 18 horas, culto online. Participe do culto nesse mesmo canal. Eu não sei, não recebi nenhuma notícia aqui no ponto se vai voltar os cultos presenciais ainda hoje, mas assim a gente vai ficar sabendo por aí, tá? Vamos estar orando para agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor. Pela oportunidade de estar falando a Tua palavra. Pela oportunidade, Senhor Deus, de poder servir a Ti, Senhor, através do ensino da Tua palavra. Pai, a cada irmão que esteve presente, que esteve assistindo, Senhor, alcança essa vida, alcança esse lar. Pai amado, Pai santo, a cada pessoa que tem esse encontro real contigo, se algum desses pontos, Senhor, não ficou claro, não ficou de fácil entendimento, Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa, entra no entendimento dessa pessoa, que ela busque através da palavra Tua, Senhor. Pai amado, o verdadeiro conhecimento de fato de como é andar nos Seus caminhos. Pai amado, Pai santo, que possamos ter igrejas melhores, que possamos ter uma sociedade alcançada pela Tua graça. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós te agradecemos, te engrandecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.